Fala pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal. Eu, Pedro Holloway, trago para vocês os principais indicadores da semana que vão agitar o noticiário econômico e financeiro da semana que se inicia hoje, dia 8 do 12 e vai até dia 14 do 12. Bom, internacionalmente, a gente tem lá nos Estados Unidos o FONC, vai divulgar a Fed Funds Rate, né, que é a taxa de juros norte-americana, e essa divulgação, que acontece na quarta-feira, ela é especial porque vai ter um discurso do chairman do Fed, que é o Jerome Powell. Ele vai falar um pouco sobre as expectativas e o que o Fed está achando de economia e dar algumas pistas dos próximos passos. Todo mundo fica ansioso para saber se o Fed vai continuar a cortar a taxa de juros, porque o mercado está achando que vai ter um corte na quarta-feira. E para as próximas reuniões, o que deve acontecer, né? O mercado está achando que para por aí, então corta e daí para e o Fed começa a acompanhar a economia, os dados, antes de decidir por qualquer outro corte, tá bom? A gente vai ter também dados da ADP, que é de emprego, e JOLTS também, dados de emprego essa semana, que são um pouco menos relevantes. Na semana passada, a gente teve uma divulgação de inflação lá, que é do PCI, o Core, estava se esperando 2,9% e o resultado veio 2,8%, então veio um resultado mais benigno. Porém, lembrando que o Fed sempre quer que essa inflação, ela fique mais perto dos 2%, tá bom? Então, vamos acompanhar, mas mesmo estando um pouquinho longe, acho que tem espaço para corte agora e talvez lá para meados do ano, mais algum corte adicional de juros. No Brasil, a gente vai ter Copom, então convencionou se chamar de super quarta, quando tem divulgação de juros aqui e lá fora. Claro que isso daqui é para Brasil, porque o americano está muito preocupado com a taxa de juros aqui, ser divulgado no mesmo dia ou não, e é esperado uma manutenção no nível de 15% ao ano. Tá? A gente vai ter também essa semana o IPCA. O IPCA ele está esperado para vir em 0,20, mais ou menos, o que traz a inflação, mantém a inflação dentro da banda ali da banda superior, que é 4,5%. Tá? Além disso, a gente vai ter PMS e PMC. PMS é a Pesquisa Mensal de Serviços e PMC Pesquisa Mensal do Comércio, ambas divulgadas pelo IBGE. Acabei não falando, mas lá fora a gente tem também inflação na China e na Europa, mas é um pouco menos relevante, tá? Eu acho que essa semana, especialmente os dados dos Estados Unidos que vão fazer preço. Então, de recentes a gente teve o PIB, o nosso PIB ele já estava esperado para vir mais fraco, esse 0,2%, que era o esperado, e veio 0,1%, então está desacelerando porque o Banco Central está tentando segurar o crescimento para esse crescimento não espraiar para a inflação e a inflação se manter baixa, né? Então você coloca o juro alto, aí você começa a travar, as pessoas começam a pensar, poxa, será que eu deixo meu dinheiro parado não, rendendo 15% ao ano, ou será que eu invisto em novas atividades, contrato gente, faço prédio, faço obra, né? Então o setor da construção civil é muito forte, é muito sensível às taxas de juros, por exemplo, e setor de investimentos no geral, né? Então quando as decisões dos empresários de investir ou não em novos projetos ficam um pouco esperando aí a taxa de juros dar uma sinalização de queda, o que deve acontecer mais no começo do ano que vem, tá? De radar político a gente teve novidades aqui, né? Então, parece que o Jair Bolsonaro indicou o Flávio Bolsonaro para ser o candidato dele, o indicado por ele. Isso gerou um ruído ali na direita, então, poxa, bolsa caiu, o dólar subiu, o juros caiu, o juros subiu também. Então, foi uma bagunça no mercado, porque achava-se que o Jair Bolsonaro iria colocar um candidato mais competitivo, iria indicar um candidato mais competitivo, o que acabou não acontecendo. O Flávio nem era tão relevante ali nas pesquisas. Mas eu acho que teve um recado. O Jair colocando o Flávio, ele atrai os holofotes para o Flávio, como foi, né? Então a mídia especializada, todo mundo acabou focando muito no Flávio, e pode ser que isso daí continue até o começo do ano, enquanto o outro candidato, que seria mais competitivo, ele fica mais fora dos holofotes. Então o Tarcísio de Freitas, um Ratinho Júnior, até Romeu Zema, fique fora dos holofotes e todo mundo fique falando aqui do Flávio Bolsonaro. E aí ele já falou que desistir tem um preço, e esse preço seria agir politicamente para que o Bolsonaro seja solto, né? Seja inocentado. Isso daqui é uma estratégia
e eu acho que o que vai valer bastante é o apoio dele, se essa candidatura for à frente, claro, vai ser o apoio do Flávio Bolsonaro no segundo turno. Então a família Bolsonaro, Bolsonaro se preserva, ela mantém a unidade, coloca um candidato ali não competitivo, fica ali com seus 15%, 20% até, que é bastante de votos, e aí no segundo turno fala, olha, eu gostaria de indicar este daqui como meu candidato competitivo, e aí a gente teria um cenário que é um candidato da esquerda com muitos votos, dois candidatos da direita com mais ou menos votos, e aí o que passar para o segundo turno levaria automaticamente esses votos, tá bom? É uma estratégia, né? A gente viu que o Lula preservou o Haddad quando o Lula estava preso, achava que ia ser solto, ou por estratégia política falava, não, eu vou ser o candidato, ele poupou o Haddad das críticas, e aí quando ele viu que ele não ia poder concorrer, daí falou, não, meu candidato é o Haddad, e o Haddad não sofreu tanto esse desgaste político. Pode ser que esteja acontecendo isso daqui também com o candidato, provavelmente o Tarcísio de Freitas, e o Flávio Bolsonaro atraindo os holofotes para todo mundo falar, mídia especializada, ficar falando somente do Flávio. Tá? Mas isso é especulação, vamos ver o que acontece de fato real aí, que tem chão ainda, né? Ainda tem, os candidatos precisam ser definidos em março, tá bom? Internacional, então, como eu falei, muita gente esperando já que o Fed dessas taxas de juros em 25 bips, trazendo o juro para o patamar, o range ali de 3,50 a 3,75, tá bom? A dúvida é nas próximas reuniões, janeiro, março, abril. Se não me engano, só abril ou junho que está prevendo mais uma queda de 25, tá? De janeiro não e a de março não. Se não me engano, essa daqui de abril, tá? Então, os juros devem ficar nesse patamar por um bom tempo. Fed, como a gente chama, é data dependent, então fica dependente de data, de dados, para tomar as próximas decisões, tá? A curva de juros lá nos Estados Unidos não mexeu muito, então se a gente pegar de um mês para trás para essa, ela até deu uma subidinha. A semana a semana variou pouco, então acabei nem trazendo aqui, tá? Então os juros aqui no Brasil, eles caíram no começo da semana, mas no final da semana, na sexta-feira, teve aquele evento, eu acho que a gente consegue ver melhor no dado de bolsa. Esse dado aqui de juros, se a gente ver aqui pelas Bs, eles até subiram um pouquinho, os vértices mais curtos até subiram um pouco mais, 24 bips, 11 bips ali na 26, 27, 28, 29, e um pouquinho mais na margem ali nos vértices mais longos, tá? Daqui a pouco a gente vê a bolsa, o que aconteceu, que dá para ver exatamente o candle ali que rolou. Isso implica que eu já nem trouxe a reunião de dezembro, porque a reunião de dezembro está muito precificada, que vai ser manutenção dessa semana, dessa quarta. E o que a gente tem que ficar de olho é sobre as taxas de juros, se vão cair em janeiro, ou tem gente falando também que em fevereiro, né? Isso porque a Focus ela não está cedendo nos vértices mais longos aqui, 27, 28, não está tendo revisão para baixo. Então, conclamo os economistas que não revisaram as suas projeções na Focus. Eu sei que a gente está chegando perto do final do ano. Entra lá no site do Banco Central, dá aquela revisada. Não estou falando que é para baixo ou para cima, tá? Simplesmente revisem os números que vocês acreditam, só para a gente ter uma atualização disso, porque eu tenho a impressão que é um pouco chato você ir lá e responder a pesquisa Focus, e você acaba fazendo isso de vez em quando, só quando você é economista. Mas vai lá, dá essa força para o Brasil e revise, tá? Então, veja se as suas projeções já estão imputadas lá no Banco Central. Não trabalho para o Banco Central, não faço propaganda nenhuma, é só para a gente ter uma sinalização aqui de para quanto você acha que vai a inflação nos anos de 27 e 28, e quem sabe o Banco Central se anime e tenha um discurso mais, olha, tá vendo? Então agora a taxa de inflação está caindo para os próximos anos, podemos flexibilizar um pouco a política monetária. Tá? Eu acho que falta isso. Que eu tinha falado aqui, então, das taxas de juros de janeiro, maioria esperando que comece o ciclo de corte de juros, tá bom? Semana passada o CDS ele caiu um pouquinho, então 135, um patamar bem baixo. Se a gente for comparar com o mínimo recente, que foi ali 125 mais ou menos, falta pouco, mas tá indo, né? Devagarzinho, teve uma melhora da percepção do risco no começo da semana, e no final da semana a gente teve essa derrocada. E aqui sim, esse gráfico que eu queria chamar a atenção da bolsa. Então olha só o quanto que ela demorou. Então teve vários memes aí, a bolsa tá voando, tá nas máximas, máxima histórica, 165 mil pontos,
todo mundo comemorando, e daí veio essa candidatura do Flávio Bolsonaro, que eu comentei no primeiro slide, e fez a bolsa cair 4,31%, muito forte, muita aversão a risco na sexta-feira por conta dessa notícia. Eu acho também que teve um pouco de realização, né? Então estava já muito alta, o mercado estava precisando de algum motivo para ceder, e aí esse daqui veio a galope, veio de uma vez, e bolsa caindo, juros subindo e dólar subindo também, tá? Estrangeiro continua a fazer preço aqui na nossa bolsa, então esse de dezembro nem vou pegar porque está muito curto, tá? Mas se a gente for ver em 2025, 30 bilhões entrando é um número bem considerável. Se a gente for ver comparado com os outros, em 2024 que saiu 24 bilhões e em 23 entrou 55 bilhões. É claro que 2022 foi muito forte, esse 119 aqui que tem. E estrangeiro fazendo preço, tá? Eu vi uma análise bem interessante no Instagram. Eu vou reproduzir aqui, eu não tenho dados, eu não tenho muito lugar de fala para isso, porque eu não fiz pesquisa. Mas que muito do fluxo de bolsa começou a melhorar depois que a gente teve a reunião do Lula com o Trump, porque a nossa bolsa ela é muito influenciada pelo investidor estrangeiro, e aí os investidores estrangeiros falando, então parece que o Trump está ok com o Lula, então pode ser interessante investir. Ele não vai arrumar novas encrencas, né? Então, dado esse melhor humor, o estrangeiro, que é um querequequezinho, né? Para eles é muito pouco. Vou aumentar a posição em Brasília. Aí pra gente parece bastante fluxo entrando, e aí com isso que deu essa estilingada aqui no índice, uma melhora de humor e tantas altas seguidas, um pouco por conta disso. Eu acho interessante essa análise, tá? Não, como eu repito, eu não tenho dados para falar, dados mais críveis, assim, né? De correlação e causa, mas é uma narrativa que faz algum sentido, tá bom? E aí, commodities, o dólar estava bem mais comportado, estava beirando ali os 5,35, voltando ali para as mínimas, e aí no final da semana ele voltou para 5,45 de fechamento, então acima dos 5,40, que era um patamar que o mercado estava observando, tá? Vamos ver como se comporta essa semana. De variação, a gente continua aqui com o minério, o ouro, 60% no ano, né? Um absurdo, é muito forte, mas isso muito por conta da política, do que está acontecendo, né? Da perda do dólar como reserva de valor, então o pessoal procurando outras reservas de valor. E o ouro acabou se beneficiando disso. É engraçado falar porque eu já olhei o ouro muitos anos atrás e ele ficava parado, assim, não subia muito, não caía muito, ficava ali, não paga fluxo, né? Então, para investidor brasileiro, você tem um custo de carrego muito alto, uma Selic que estava alta nos anos anteriores, não chegava ali a 15%, mas perto dos 2 dígitos, e você vai investir em ouro, então é complicado, só que daí, em um ano só, 60% de alta, bastante, né? E o Bitcoin, que caiu feio, né? Então, assim, foi um destaque de queda do segundo semestre, destaque de alta no primeiro semestre, destaque de queda no segundo semestre, tá? Vamos acompanhar, porque muita volatilidade nesse ano de 2025, que vai se encaminhando para o fim, e 2026, o que prepara para a gente, né? É engraçado que essa coluna aqui começa zerada, e aí a gente começa a acompanhar aqueles que pegam maior tendência, tá bom? De oportunidades, aqui mesma coisa, tá, pessoal? Então, como os nossos projetos eles demoram para maturar, falo aqui com os investidores. Se você tiver interesse em CRI ou FDIC, entre em contato comigo, manda um direct no LinkedIn ou me procura lá no Instagram também, e a gente pode se falar e eu mostro para vocês essas oportunidades. Valeu, pessoal. Boa semana. Bons negócios. Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.